linguagem SQL é a base para diversas carreiras. Quem não tem SQL, cara, muito cuidado, tá? Que isso pode te travar para diversas carreiras. Vou fazer uma deleção, maior erro, né? Acho que o erro mais banal aí, o delete sem where. Você vai dar um delete de uma tabela, você precisa colocar uma condição para que esse delete ocorra. Se você não colocar, você vai eliminar os dados da tua tabela inteira. E aí, se você der commit, pior ainda, né? Caramba, não tô entendendo nada do que esses caras estão falando. Cara, isso representa que você tá muito no básico do SQL. E mudou a versão de banco, você pode incorrer em erro. Onde você erra, onde você discute com outras pessoas, onde você está ativamente indo a fundo sobre esses elementos, cara, é exatamente aí que vem o maior nível de aprendizado e de absorção do conhecimento. Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui da DBA-OCM. De todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é banco de dados, quando o assunto é tecnologia. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre funções de conversão e expressões condicionais. Esse é um tema que cai na prova de certificação de SQL da Oracle. Esse é um tema importantíssimo para quem trabalha com a linguagem SQL. E eu vou fazer esse bate-papo hoje com o Thiago para a gente poder falar um pouco sobre o que é uma função de conversão, o que são as expressões condicionais, para você entender um pouco sobre como aplicar esses conceitos no seu dia a dia, dentro das empresas, dentro dos projetos, e quem sabe até mesmo ser aprovado numa prova de certificação. Tudo bom, Thiago? Bom dia, meu irmão. Tudo ótimo. Bom dia, Guilherme. Como vai? Por aqui tudo certo, meu amigo. Vamos lá. Falar um pouquinho sobre esse tema, né, cara? São dois temas importantíssimos que caem na prova de certificação. Temas que a gente vai estar falando dentro da nossa imersão. A gente vai estar abordando esses tópicos com exemplos práticos, com mão na massa, validando tópicos da prova de certificação. Então, se você quer participar ali de uma imersão que vai mostrar esses elementos aqui na prática, deixa um comentário aqui abaixo desse vídeo que a gente vai conseguir te ajudar. Vamos lá, Thiago, para a gente dar uma introdução aqui, cara, vamos falar primeiro sobre funções de conversão, cara. O que é uma função de conversão? Fala aí pra gente. Legal. Então, a função de conversão ela é uma função dentro do banco de dados que ela vai converter um tipo de dado em outro. Nós temos dentro do Oracle, principalmente, aí, três principais, que é a toChar, que vai fazer a conversão de um número ou data para um texto, uma string. Temos a toNumber, que vai converter uma string em um número. E temos também a toDate, que converte uma string em uma data. Então, a toDate, principalmente, ela é muito utilizada em um exemplo da aplicação dela, é o insert. Você tem uma coluna data, e aí você especifica a string da tua data e o formato que essa data está dentro dessa função toDate. E aí, com isso, você consegue fazer a inserção de uma data, né, a partir de um texto dentro da sua tabela. Show de bola, Thiago. E vamos lá, cara, até para a gente poder falar sobre funções de conversão, né? É legal a gente tentar trazer algumas aplicações ali do dia a dia, né, cara? Porque é algo que é muito utilizado, né? Eu que estou há muitos anos dentro da área de tecnologia, a gente vê o quanto que muitas vezes você pega uma query ali, cara, ele tem vários desses elementos, né? Dessas funções de conversão, to date, to number, to char, né? E o quanto que isso é muito utilizado, né, cara, na linguagem SQL, né? Exato. Essa função toChar, principalmente, né, quando você trabalha com datas, e você está trabalhando com exibição de relatórios, o Oracle te traz uma caixa de ferramentas muito grande nesse sentido de expor o resultado para o usuário final. Então você consegue ter diversos formatos de texto, de string, com placeholders, né, que vão significar o mês, que vão significar o dia, o nome do dia da semana para aquela data. Então você tem uma variedade enorme de maneiras de fazer essa formatação, né, para trazer para o usuário final o dado da maneira que ele precisa visualizar. Então essas funções de conversão, realmente, quando você olha queries mais complexas, elas aparecem em uma infinidade de formas ali, não é? E vamos lá, Thiago, não utilizar as funções de conversão, você pode ter erros, muitas vezes? Sim. E aí entra até um pouquinho no que a gente já citou no podcast anterior, né, sobre a questão da conversão explícita e implícita.
Então, quando nós utilizamos essas três funções, toDate, toNumber e toChar, você está dizendo para que o Oracle converta isso de uma maneira explícita. Você está dizendo, converta para mim essa data para um texto, esse texto para uma data. E quando você não faz isso, o Oracle tem um algoritmo interno que ele faz essa conversão, que é o chamado conversão implícita. Só que aí você pode incorrer em alguns erros. Existe uma tabela dentro da documentação Oracle que especifica quais tipos de dados podem ser convertidos implicitamente para outro, sem que ocorram erros. Isso você não. E a recomendação da Oracle é realmente especificar. Porque, como a gente já citou, o banco ele é um software que está ali se atualizando sempre. Então, na versão 19C, pode ser que aquela conversão implícita esteja ocorrendo, só que aí, dependendo das implementações que forem feitas, das melhorias feitas no algoritmo, de repente uma situação de conversão pode deixar de fazer sentido para a Oracle. E aí, se você não fez essa conversão de maneira explícita dentro do teu software, dentro da tua consulta, e mudou a versão de banco, você pode incorrer em erro, porque se o algoritmo mudou e mudou a forma de tratar essa conversão e começa a levantar uma exceção, você vai precisar refazer todas as suas queries. Então, realmente, a recomendação da Oracle é essa: mantenha sempre a conversão explícita dos dados. Muito bom, Thiago, muito bom. Então, com relação ao primeiro tópico aqui, né, as funções de conversão, nós temos aí esses exemplos e esse conceito, né? Agora, quando a gente fala de expressões condicionais, cara, o que é uma expressão condicional? Legal, então são quando você dá uma condição, né, geralmente são aquelas expressões utilizadas na cláusula where, que você consegue colocar ali uma série de condições para que você tenha o retorno desejado dos dados. Então você pode especificar onde determinada coluna assume determinado valor, onde o valor da coluna fica entre um range de valores com a cláusula between, por exemplo, ou dentro de um conjunto de valores com a cláusula in, por exemplo. E aí existem as mais várias interações entre elas também com os operadores lógicos. Então, você utiliza o e, o or, você tem diversas formas de fazer essa filtragem, e isso dentro do Oracle é o que ele chama de expressões condicionais. Quando você realiza determinada ação de acordo com os valores de determinadas colunas, né? Então, quero atualizar uma tabela, eu vou utilizar uma cláusula where para dizer que eu só quero atualizar os valores que têm um ID 1, por exemplo. Vou fazer uma deleção, maior erro, né? Acho que o erro mais banal aí, o delete sem where. Você vai dar um delete de uma tabela, você precisa colocar uma condição para que esse delete ocorra. Se você não colocar, você vai eliminar os dados da tua tabela inteira, né? E aí, se você der commit, pior ainda, né? E é basicamente dessa forma. O Oracle ele sempre vai trazer as consultas, vai realizar os updates e os deletes de acordo com essas expressões condicionais. Muito bom. Acredito que os principais aí que a gente pode citar é o case e o decode, né, Thiago? Acho que são Exato. os principais ali. E tem outros também que a gente pode utilizar que são um pouco mais específicos, né? Tipo o NVL e o NUIF, né? Que também são Isso. considerados expressões condicionais. Exato, que aí você já começa a trabalhar também com o tratamento de valores nulos, né? Então, até é interessante citar o que é um valor nulo, que é basicamente a ausência de um valor em colunas que permitem esse tipo de valor, porque se você colocar uma constraint, uma restrição not null na sua coluna, ela não vai aceitar valores nulos. E aí, se ela aceita, você tem uma série de funções que servem para tratar esses dados nulos. Então, por exemplo, o NVL ele vai permitir a substituição de um nulo por um valor, seja ele uma string ou um número, nos resultados de uma coluna. Então, você passa dois argumentos, se o primeiro for nulo, vai retornar o segundo. Se o primeiro argumento não for nulo, ele vai retornar esse primeiro argumento. Então, a cláusula condicional para você fazer o tratamento de nulos. Temos também o null if, por exemplo, ele faz a comparação de dois valores, e se os dois forem iguais, ele vai retornar nulo. E caso não sejam iguais, retorna o primeiro.
Então você consegue fazer essas comparações até, por exemplo, no if para tratamento de divisão por zero. Você consegue passar essa condição para retornar o primeiro valor se não for zero, por exemplo. Então você consegue fazer a divisão. E um dos grandes pontos que o pessoal acaba confundindo também quando se fala de null dentro do Oracle é tentar comparar ele com falso. E isso não é verdadeiro, né? Dentro do Oracle, nós temos os verdadeiros, os falsos e tem o null. O null é o desconhecido. Você, na cláusula where, por exemplo, você faz uma comparação, where tal coluna é igual a null, nunca vai retornar nenhuma linha, porque o resultado é desconhecido. Você precisa perguntar para o banco se é ou não é nulo, com o is not ou is null. Né? Então você precisa fazer essa comparação. E só voltando para a questão das funções, ali ainda nós temos a coalesce, que aí você passa uma lista de valores e ela vai retornar para você exatamente o primeiro valor não nulo. Então passa aí uma lista do tamanho que for, e aí ele vai fazendo a comparação. O primeiro é nulo, passa para o segundo, e assim sucessivamente, para que você tenha, por exemplo, dentro de uma função, de um package que você escreva, realmente um valor consistente, não um valor nulo, né? E, Thiago, legal que algumas pessoas talvez estão vendo esse podcast, estão ouvindo aqui a gente falar sobre funções de conversão, expressões condicionais. Às vezes algumas pessoas já estão começando aqui a falar assim, caramba, não estou entendendo nada do que esses caras estão falando. Cara, isso representa que você está muito no básico do SQL. Eu vou falar que isso aqui que a gente está falando não é nada de demais, é algo que realmente uma das bases ali que você vai utilizar constantemente dentro da linguagem SQL. E algumas pessoas, eu vou falar porque eu sou assim, tá, Thiago? Cara, muitas vezes eu preciso ver exemplos práticos para começar a entender. E muitas pessoas vão ter essa mesma característica que eu. Muitas vezes só vendo a questão teórica, só vendo alguém falar sobre esse monte de sopa de letrinha, esse monte de nome, não vai conseguir associar essas informações. E essa, pessoal, é a diferença do que a gente fala sobre aprendizado ativo para aprendizado passivo. Aprendizado passivo, você lê, você ouve alguém falando, você vê alguém fazendo, tá? Agora, quando você entra num processo de aprendizado onde você coloca a mão na massa, onde você erra, onde você discute com outras pessoas, onde você está ativamente indo a fundo sobre esses elementos, cara, é exatamente aí que vem o maior nível de aprendizado e de absorção do conhecimento, tá? Então, pessoal, não se preocupem. O grande problema é você estar simplesmente procurando material gratuito na internet, está estudando sozinho, está sem uma metodologia, está sem uma sequência lógica do que você deve estudar primeiro. E, Tiago, uma das coisas que eu acho que mais atrapalha o cara que está aprendendo alguma coisa é a sequência. É o cara que quer começar a construir a casa pelo telhado. E muitas vezes na internet está tudo embaralhado, né, cara? Você vê um tema muito avançado, sendo que você não tem a base e os conceitos que são primordiais ali para conseguir chegar nesse tipo de conteúdo. Concorda comigo, Tiago, com relação a isso? Totalmente. E tem também a questão do tempo, né? Você pode até ter diversos materiais gratuitos ali, com uma qualidade questionável, porém o tempo, né? Você trazer isso já de uma maneira organizada para o aluno é muito mais viável. Eu falo por mim porque eu sou alguém que entrou aí para mentoria com uma questão de tempo, assim, eu consegui resultados muito grandes que eu não conseguiria se esse conteúdo não tivesse bem estruturado, se não tivesse alguém ali mostrando para mim como fazer, com exemplos práticos. Então isso vale muito, você acaba ganhando muito tempo nessa questão. Então, em um final de semana, a gente vai ver assunto que em uma faculdade não se vê no semestre. Então, vai ser assim uma virada de chave muito grande para quem pegar firme ali, que tiver com aquela sede de crescimento, vai ser muito produtivo. Muito bom, Tiago, muito bom. Pessoal, então é isso que a gente queria trazer para vocês. Vocês vão ver tudo isso que a gente está falando aqui nos podcasts, com exemplos, com laboratórios, com mão na massa, tendo todos os scripts para vocês baixarem. Então, as pessoas às vezes até confundem, né, a nossa metodologia com um curso. Cara, é muito diferente de um curso. É uma imersão, é mão na massa, é campo de batalha. É realmente você ver como que você pode ter uma aceleração
sentando no final de semana com profissionais que estão dentro do mercado, que estão executando isso dentro de grandes empresas. Então pense nisso. Thiago, mais alguma consideração aí, cara, sobre funções de conversão, sobre inspeções condicionais, alguma coisa que você queira comentar mais sobre esse assunto? Não, Guilherme, acho que a gente conseguiu abordar e uma profundidade maior a gente só consegue ter agora realmente botando a mão na massa e mostrando a aplicação dessas técnicas. Muito bom, Thiago, muito bom. Cara, muito legal a gente poder sempre fazer esses bate-papos, essa troca, falando aí sobre esses temas tão relevantes, né? E, pessoal, linguagem SQL é a base para diversas carreiras. Quem não tem SQL, cara, muito cuidado, tá? Que isso pode te travar para diversas carreiras, seja um programador, seja um analista de dados, seja um cientista de dados, seja um DBA, seja um analista de BI, seja um analista de sistemas. Se você trabalha e precisa acessar um banco de dados, os maiores bancos de dados hoje, os mais utilizados são os bancos de dados relacionais. Você pega o top 4 ali, os 4 principais são bancos de dados relacionais. Então a linguagem SQL é fundamental e muitas vezes, se você não está crescendo a sua carreira, é porque você está muito básico. O mercado de tecnologia precisa de especialistas, ele não precisa de quem faça o básico. E muitas vezes você coloca uma funçãozinha a mais ali, cara, que é algo básico que cai nos primeiros tópicos ali da prova de certificação, o cara já trava, já congela. Muito cuidado, porque muitas vezes é isso que está travando o seu desenvolvimento. Ficar sempre no básico, ficar sempre de forma muito iniciante, muito superficial. O mercado de tecnologia, ele realmente precisa das pessoas que entram no nível mais especialista. E como testar o seu nível atual? Se coloque em uma prova de certificação, teste os seus conhecimentos. Participe de uma imersão e veja até que ponto você está conseguindo acompanhar, até que ponto, numa imersão de 2 dias, quantos tópicos, mais da metade você não sabe, você nunca tinha ouvido falar, nunca tinha testado, não sabia aplicar na prática. É isso que faz a diferença de um cara básico de um cara que está começando a se especializar num tema específico. Thiago, muito bom aí esse bate-papo, cara. Um grande abraço e até a próxima, hein? Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Só lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBLCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu!